Pois bem, então vamos lá. Começamos pelo paradigma tradicional ou vocês querem ir compondo uma coisa e a gente vendo se é de um jeito, no outro, de um jeito, no outro, e depois vocês terminam o que faltou? Explicar melhor, porque a gente está falando de oposições, né? Então, alguns elementos aqui, aí a gente vê se tem isso aqui ou se não tem aqui, e vai compondo e depois vocês veem o que faltou ainda, o que vocês acham? Acho que é melhor. Pra gente fazer esse comparativo, porque o que eu tô falando pra vocês é que Nossa, eu acho muito importante. Agora apareceu. Agora que eu acho que eu tenho aqui Ótimo. na nossa Era cara. isso que eu queria. Então a gente entendendo, opa, esse tipo de abordagem está dentro de um paradigma tradicional. Esse tipo, e depois até a fala de vocês, ou vocês conseguem observar na fala do outro, nossa, isso aí é bem aquele professor tradicional. Né? Não adianta mudar a palavra. Pode vir com meu amigo, pode dizer meu irmão, pode falar de Jesus, pode fazer voz mansa e usar a roupa colorida, que a gente está falando da roupa colorida. Não é isso que vai determinar. É o manejo. E não é porque é sério, não é porque faz uma abordagem, uma fala, ou porque tem uma relação que deixa as coisas bem claras, né? Tem gente que é um pouco mais rígida. Vocês têm que separar também isso. Porque a gente não está falando de bagunça e ordem. Entende? Então vamos lá. Traga aí, o que vocês acham? Comece pelo o elemento principal aí. A gente falou várias coisas, mas aqui vamos começar a falar. Primeiro o modelo tradicional, a gente falou bastante a questão do autoritarismo, né? Tá. Então, autoritarismo, rigidez, silêncio, né? No caso que o aluno precisa ficar em silêncio para poder escutar o professor. Só um pouquinho, Carol. Autoritarismo e rigidez. Vocês pensaram o contraponto disso? Colocaram alguma palavra que pudesse contrapor esse autoritarismo e rigidez? Liberdade. Liberdade. Que não tem certo e errado. Não tem certo e errado, Nem mais nem menos. Igualdade. Equal e autonomia. Olha que Não é interessante, linear, né? esse não ter certo e errado, ele dá um pano para manga na educação. Porque a lógica de certo e errado gerou exclusão. Então, o que faz com o deficiente mental? Se você tem que decorar e você tem que saber aquilo ali, aí você tem um deficiente mental que não consegue responder da mesma forma. Então, não tem espaço para ele. O que você faz com um surdo? O que você faz com um cego? Então, vejam que a lógica de certo ou errado, ela gera exclusão, porque ela vai atender apenas um grupo, ou melhor, um grupo só consegue atender essa lógica e todos que não atendem essa lógica estão fora. Mas já vou fazendo alguns links com o Centro Espírita, porque a minha ideia era da gente discutir isso e depois ir linkando o Centro Espírita. Eu já vou linkando algumas coisas agora. Quantas crianças com síndrome de Down vocês veem nos centros espíritas? Quantas pessoas cegas, surdas, com autismo, Asperger, deficiência mental vocês conhecem nos centros? Autismo até sim, síndrome de Down também já tivemos. Mas é muito, muito, muito pouco, né? Criança hiperativa, muito pouco. Então, nós reproduzimos muito bem esse modelo de rigidez que estabelece um certo e errado e todo mundo que não se adapta a esse certo e errado não tem espaço no espiritismo, né? Lá no Brasil, a gente tem um nível de analfabetismo grande. Você não vê analfabetos nos centros espíritas. É porque, desculpa, eu sempre falo isso, mas o espiritismo virou muito elitismo. Mas não é o espiritismo, né? É o modelo educacional. E aí que eu quero ir ajudando vocês a entender que a forma como a gente se organizou tem um modelo educacional. E a gente, quando configura os modelos educacionais, depois a gente vai se perguntar, guardem que essa pergunta vai ser muito importante. A serviço do que está esse modelo educacional? Se eu faço assim, tem um sentido, tem um porquê, tem uma intenção, seja ela declarada ou silenciosa. Então, depois que nós conseguimos deixar claros os modelos, a gente vai se perguntar a serviço do que está o modelo. E aí a gente vai descobrindo também que o Centro Espírita também tem um propósito
Embora a doutrina espírita tenha um propósito, o centro espírita tem outro propósito, que é diferente do propósito da doutrina espírita. E aí que a gente começa a enxergar as contradições. Né? Então, por isso, quando a gente diz análise crítica, eu tinha um amigo que eu estava até discutindo com ele esses tempos, eu falei, mas a gente tem que criticar. Eu falei, sim, mas crítica não é sair falando qualquer coisa, o que eu penso. O que você pensa não é crítica. O que você pensa é mais um abombado no meio de um monte de abombado e não necessariamente tem construção teórica nenhuma. O que você pensa não é crítica. Você precisa ter fundamentação. Você precisa entender as bases, as construções, para daí fazer relações. Isso tem a ver com pensamento crítico. O que a gente vê muito na Centro Espírita são pessoas que vêm criticar, por exemplo, o trabalho de uma casa espírita. E quando você, assim, muito calmamente fala assim, mas você tem uma alternativa? Uma proposta. Ninguém tem. Isso não é crítica, aí é só a gente se afundando. Né? Isso nem chamamos de crítica. É o reflexo da sociedade hoje em dia. Né? Hoje, lá está mais uma vez, há bocado estávamos a falar da vantagem de ter a parte da internet para poder aprender, né? Mas também tem um contraponto, que era como a Silva estava a dizer, nós temos que ter cuidado com aquilo que vem, né? Porque muitas vezes vem e quando nós experimentamos não está lá nada, é só lixo, né? Sim. Porque às vezes são pessoas que nem têm Não é sequer relevante. qualificação nenhuma para estar a falar acerca daquele assunto, estão ali horas e horas a falar acerca Eu daquele achei interessante. Sem fundamento. Sem fundamento. O que mais que temos lá? Autoritarismo, Sim, rigidez, imposição, rotina, né? Aí a gente foi refletindo sobre o poder do professor. No caso, o professor é o detentor do poder e ele coloca a pessoa em castigo, ele dá o castigo. É uma forma de punição. Né? Só um pouquinho. Aí a gente destrinchou vários tipos de castigo que todo mundo passou. Deixa eu voltar antes ali, Carol. Rotina. Vamos analisar o que a rotina pode ter a ver com esse. Eu acho que tem, mas vamos tentar pensar um pouco mais. Por que rotina está mais nesse paradigma do que naquele? Porque eu não acho que a rotina seja uma coisa negativa, no meu ponto de vista. Mas aonde pode entrar o problema da Mas rotina? no método tradicional, por exemplo, eu me lembro de ter horário na hora da física, da química, da matemática, do Mas tem que português. ter também alguma coisa. Quem que disse? Esquema, não. Digo, para haver uma organização. Sim, assim. mas aí que tá. Tem que... Por quê? Não. Porque a gente está acostumado nisso. Mas daí imagina uma veja. escola secundária onde ninguém sabe que horas vai acontecer. Estou eu pensando aqui em relação a uma escola. Imagina uma escola secundária com 1000 alunos. Não há horários para nada. Mas quem disse que tem que ter 1000 alunos, então? Por isso que é o grande... Mas nós estamos falando dentro da realidade, por exemplo. aqui. Não, nós temos que pensar a educação e daí nós pensamos uma realidade, porque a realidade de hoje é desse paradigma tradicional. Então daí, Maria, se a gente se prender à realidade, a gente nunca vai mudar, porque essa educação foi construída para uma suposta realidade. Aí o que acontece? A realidade das relações mudou, mas a escola ainda não mudou. Então, as demandas hoje, o que se exige para manter um bom casamento, o que se exige para ser uma pessoa decente na nossa sociedade, o que se exige para educar bem os filhos, para se desenvolver bem no trabalho, a escola que se organizou já não dá mais conta. Vamos trazer o caso de uma criança super imperativa. Gente, ficar sentado, tempo e tempo e tempo. É uma loucura para essa criança, ela não dá conta. Isso. de Então cada talvez a rotina, coisa tá da ainda no rotina, celular. não estamos chutando o pau da barraca do não ter rotina, mas a lógica talvez da rotina seja um problema quando a gente quer impor a mesma rotina Pra todo mundo. a todas as pessoas. Porque uma criança hiperativa tem um tempo de atenção. E tem outras pessoas que conseguem se debruçar num texto e ficar 2 horas. Não fala que você seja esse tipo de pessoa, que eu tenho inveja. Consegue ficar 2 horas, 3 horas. Nossa, eu comecei a ler, não vi o tempo passar. Como E que aí você essa vai criança- estabelecer o mesmo tempo para esses diferentes sujeitos? Aí, A em cima questão é disso, a padronização, né? Não a rotina em si, mas é o fato de eu querer colocar todo mundo seguindo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, padronização. que não valoriza a individualidade. Uma rotina que desconsidera a individualidade. Porque aqui eu acho que tem algumas escolas que estão funcionando assim, né? E nos Estados Unidos funciona muito isso. No Brasil a gente já tem algumas escolas onde cada aluno
decide o seu tempo, você estava me comentando também, né? Decide o tempo que vai investir em cada disciplina. Olha, por exemplo, posso falar da escola tradicional e do método Montessori, por exemplo. Uma criança no método Montessori tem todas as atividades lá. Cada carpet, cada rodinha tem uma atividade. O professor jamais vai falar para ele, agora você vai sentar, que nós vamos fazer isso. A criança é livre. Ela explora a escola inteira, mas no tempo dela ela vai para a atividade que ela quer. Eu estou falando isso de como que é no Brasil? 5, 6 anos, não sei que idade é. Então ela é totalmente livre, mas ela faz tudo. Mas ela vai com o tempo dela. Já na tradicional, não. Agora você vai sentar no carpet porque eu vou falar. Agora você vai sair porque você vai fazer aquela atividade. Agora você sai daquela atividade, você vem pra cá, que seu amiguinho vai pra lá. Então ele tem aquela rotina esquematizada pelo professor. Então olha que interessante, pegando o que a Maria está falando, juntando com isso que você está trazendo, olha que coisa interessante. Talvez uma suposta rotina ou uma suposta, como o Maria usou, padronização, ela esteja muito mais a serviço da instituição Sim, Do indivíduo. do que do indivíduo. mas para os espíritas também é a mesma coisa. Sim. Mas Também volta a serve à revolução instituição industrial. e não ao indivíduo. E não ao indivíduo. Mas a proposta do Cristo era servir instituições ou indivíduo. Não. Quando ele dizia, né, de atender o aflito, o sobrecarregado, de dar o pão, de que toda vez que fizesse a esses sujeitos era ele que estava fazendo, a proposta de Jesus é completamente de atender o indivíduo. Mas se chega alguém com problema na casa espírita, não estamos generalizando, já é um problema. Sim, porque a forma como nós organizamos o centro espírita é a mesma forma como a escola se organizou. Desconsidera o sujeito. Se alguém tem dificuldade de aprendizado, ou se alguém aprende muito mais rápido, nós estamos com os mesmos problemas na escola. Uma criança na escola com, a gente chama hoje em dia, não é mais de altas habilidades, né? Uma criança com altas habilidades numa escola, a professora começa a falar e ele já está andando pela sala. Por quê? Porque assim, eu já sei isso. Tem um outro que precisa da professora para ouvir aquilo ali e entender. E tem um outro que mesmo a professora explicando no quadro não vai entender, porque ele precisa de uma atenção individualizada. Aí a gente coloca todo mundo na mesma sala e vai atender qual? Né? O centro espírita está reproduzindo esse mesmo modelo. Porque a gente estabeleceu um jeito de ensinar e todo mundo vai ter que se adequar a este modelo. Se você precisar de um pouco mais de atenção, nós temos como dar no centro espírita, nos grupos de estudo. Se alguém precisa de um pouco mais de atenção, Vão chamar o dirigente. Ninguém quer encrenca. Se vem uma pessoa que, por exemplo, se apresenta de uma maneira diferente, não estamos dizendo que seja a pessoa problema, mas, por exemplo, aquela pessoa não é uma pessoa padrão. Chama lá fulano. sim. Ela que resolva, porque eu não quero tomar responsabilidade, não quero... E a gente nem sabe quem são os diferentes, né? Porque a gente nem sabe quem que está aprendendo e quem que não está aprendendo para dar um pouco mais de atenção, menos atenção. A gente não consegue pensar a individualidade. Então, olha que interessante. Fica ordenado, não fica? Fica ordenado. O horário de chegar, o horário de ir embora. Primeiro é isso, depois é aquilo, depois aquilo. Fica uma ordem completa no centro espírita, mas que está atendendo à instituição. Mas o centro espírita foi criado para alimentar instituições ou para cuidar das pessoas? Das pessoas. Ficamos com um problema aí. Então a gente está fazendo deste jeito do centro espírita, mas a gente nem parou para pensar por que a gente está fazendo. Por que tem grupos de estudos desse jeito que nós temos? Com os dias certos, com os horários desse jeito, e o livro dos Espíritos é nesse dia, o livro do não sei o... Por que nós temos desse jeito? Vocês entendem que isso é muito a escola tradicional? Eu não sei ainda. Mas no Brasil é diferente, Marlon? Não. O Brasil é mais atrasado do que aqui em termos de educação. Como que vai ser diferente lá? O que me assusta, vou falar para vocês, porque vocês sabem que eu falo, é um horror isso, né? Depois meus alunos ficam falando, Marlon, não fala essas coisas, não fala essas coisas. O que me assusta é nesta sociedade vocês ainda reproduzirem método de educação no Brasil, quando nós já temos muitas escolas e muitas universidades hoje que trabalham com métodos diferentes. Então, muita brasileirada que não conhece os métodos educacionais da Europa ou dos Estados Unidos, eu aceito reproduzir escola.
Agora, vocês que estão aqui Mas, Mago, às com vezes, métodos a diferentes, gente pra faz mim- uma coisinha diferente. Já vem falar que isso não é espiritismo. Mas quem que foi? Kardec que veio falar? Exatamente, isso que me É. digo. A gente faz uma coisinha diferente, já fala, não, porque tem que chamar a negócio uma conversa, porque isso aí não é espiritismo. Aí a gente está sempre nesse problema. Mas quem que tem... Tem. Não, mas veja, a minha pergunta é quem que tem a autoridade Eu para acho que- dizer se está certo ou se Pois está errado? é que as pessoas vão falar comigo, porque se vier eu iria perguntar exatamente isso. Porque quem que é a autoridade no movimento espírita para dizer o que está certo ou o que está errado? Vocês Aí vejam cada bem. casa espírita Olha a são pergunta dirigentes, que eu estou são. falando para vocês. Quem é a autoridade no centro espírita? Não existe. Os bispos do Não passado. é, mas não existe. O centro espírita rompeu com este modelo aonde, quando você chega na igreja, quem que manda aqui na igreja? O padre. Você chega lá no outro grupo, quem que manda? O pastor. Quando você chega no centro espírita, quem que manda no centro espírita? Não deveria ter tempo. Existem presidentes, mas o presidente não é dono do centro espírita. Tanto é que os cargos vão mudando, as pessoas vão mudando. O presidente, ele é o responsável legal. Se acontecer um assassinato lá dentro do centro, é ele que vai responder legalmente. Mas a coisa é tão séria que se você for contrariar, você vai ser vista como obsidiado. Mas daí a gente faz outro grupo, a gente faz outra coisa, mas vai é um indo. método muito antigo, né? Mas vocês entendem que Quem se enquadra, não existe né? esta figura de autoridade a qual a gente teria que se submeter. A minha pergunta é sempre assim, né? Aonde Kardec falou isso? Quando as pessoas me questionam lá, eu digo assim, aonde Kardec falou isso? Porque se você me mostrar em Kardec aonde falou isso, então eu vou levar em consideração. Porque para mim, a autoridade do Espiritismo é Kardec. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, tendo a minha ignorância. Eu acho o seguinte, primeiro, que quando Kardec falou dos grupos, ele falou de grupos pequenos. Bem Isso pequeno. você já falou. Para você fazer um trabalho dessa natureza, tem que ser um grupo pequeno, porque daí você estimula a pessoa a estudar, estimula a pessoa a atender, dá uma atenção especial à pessoa, porque não é inviável você perceber quem está destoando do grupo ou que está com algum problema, porque às vezes não fala, porque é tímido, mas quer aprender. Você dá uma atenção especial. O problema nosso é que hoje nós ficamos preocupados, inclusive a Maria falou a questão de falam que não é espiritismo, isso não importa. Acho que o dirigente do grupo não tem que ter essa preocupação, não é espiritismo. Se eu estou dentro de um contexto de Kardec, Ter fundamento. tem fundamento, exatamente. Por que eu vou me preocupar porque o fulano, o ciclano está falando que o grupo faz esse exercício e não está fazendo espiritismo? Exato. Eu não vou me preocupar. Esses tempos, Não você por sabe? pôr arrogância, mas porque eu estou fazendo o que está certo. Então, Esses tempos alguém me falou isso quando a gente estava discutindo lá em Curitiba. Mas no nosso centro a gente tem 200 pessoas num dia. Eu digo, e onde está em Kardec que esse negócio? Porque ele falou justo 200, e é bem 200 que Kardec usa. Eu digo, e aonde que vocês fundamentaram isso? Porque você está dizendo que porque vocês têm 200 não dá para seguir Kardec. Mas o que vocês estão ensinando lá? Kardec. Mas vocês estão ensinando Kardec e o que ele disse é preferível 20 grupos de 10. Ele não falou nem 10 de 20, hein? Ele falou, é preferível 20 grupos de 10 do que uma assembleia de 200. Mas é que as pessoas estão preocupadas com números, né? E não Então, qualidade. Talvez, é o que eu estou falando para vocês, talvez a gente vá começando a construir uma outra ideia de centro espírita. E a gente vai ter que fazer outros caminhos. Talvez a gente comece a pensar em modelos de grupos menores. Em salas menores. Começaram pequenos, né? Hã? Afinal, todo grupo começou pequeno. Começou pequeno. Por que foi crescendo tanto, né? E agora Eu brinquei cresce. isso com o pessoal lá nos Estados Unidos. Disse, aí às vezes ia fazer palestra, a pessoa dizia, você desculpa que o nosso centro é pequeno. Eu digo, gente, da onde essa mentalidade que o negócio tem que ser grande? Né? É muito mais gostoso passar por 20 grupos pequenos do que fazer uma palestra para um grupo de 200. Nessa situação, assim, às vezes o importante é ensinar a pessoa a amar. Mas como vai fazer essas coisas numa grande assembleia? Como está dizendo o Pedro, você não sabe quem que está indo bem, quem que não está, quem que está calado, quem que não está. Então, de repente, a gente está num jeito de fazer que está perdendo a essência da doutrina. Porque aí o elemento transformador, que é conhecer cada um e ajudando, o que está entendendo, o que não está entendendo. Vocês imaginem para alguém que nunca ouviu sobre reencarnação, ouvir pela primeira vez.
Quantas perguntas a pessoa tem, quantas coisas que ela não sabe se ela está entendendo direito, se não está e tal, quantas coisas para conversar. Se você não tiver um grupinho pequeno, não tem possibilidade de fazer essas reflexões. Mas depois de entender o conceito, a pergunta é, o que este conceito de reencarnação tem a ver com a tua vida? Porque aí eu vou precisar de espaço para elaborar e falar, gente, reencarnação, o que isso implica na minha vida? Sei lá, talvez me ajude a entender por que eu não gosto tanto do meu filho, gosto mais da minha filha, que eu tenho afinidade com ela, que o menino não vai assim, é sempre eu vou aturando aquele menino. Talvez o conceito de reencarnação me ajude a entender o vínculo com os meus filhos, mas como que alguém vai me ajudar a fazer isso e tirar essa culpa de que eu sinto diferente em relação aos dois, se não tiver espaço para fazer essas elaborações? Mas eu acho que as pessoas vão criando padrões, por exemplo, vão criar uma ideia do que é certo e errado, como nas escolas. E às vezes as pessoas não deixam ser quem elas são. Às vezes nós vemos as pessoas, por exemplo, a gente tem aqui pessoas, não vou falar o nome, porque acho que as pessoas já sabem. Mas ela olhou para você. Falou, né? Carrega muito baixo, entendeu? Já ri assim, espalhafatosa, né? Fica vindo de amarelo. Tem de amarelo, que tem, as pessoas acham um absurdo. Nem sequer dão a direita à pessoa, diz ela se tem, ela é. E aí o problema do grupo, de não ter um grupo pequeno, é porque quando nós nos conhecemos, a gente consegue lidar melhor com as nossas diferenças. Porque quando eu não conheço essa pessoa, e eu só vejo ela gritando e dando risada, eu fico só falta o com isso. corsete. Eu fico só com isso. Agora, quando a gente se conhece, quando a gente sabe da nossa história, do nosso percurso, das nossas dores, eu já não fico mais nos estereótipos, eu enxergo um ser humano. Então, a falta dos grupos pequenos, ela gera inclusive mais preconceito, porque como a gente não vai se conhecer, a gente vai ficar olhando para as aparências. E a gente vai se avaliar por aí. E a gente vai se dividir por aí. Então vejam que o fato de nós não termos grupos pequenos onde as pessoas se conheçam, fragiliza até as nossas relações. Uma vez aconteceu um Você quer episódio falar, né? Diga depois. que a pessoa falou, eu acho que eu não vou voltar mais nesse grupo não, porque está muito difícil de entender. Eu nunca pensei que fosse estudar era desse jeito. Eu não tenho todo esse E sai achando que é burra, né? É. A pessoa sai achando que é burra. É. Você ia dizer, não sei se eu te cortei, que você tinha mais coisa para falar. Quer dizer, eu sei que eu te cortei, eu não sei se você tinha mais coisa para falar. Não, é claro que nós temos uma realidade aqui, por exemplo, falando do meu grupo, né, do nosso grupo a gente tem uma realidade que é a questão, inclusive, material, econômica, né? Você tem uma sala, tem que ser aquele dia, porque você não tem recurso para outro dia, então às vezes você acaba, né? Então se o grupo cresce mais, o nosso é pequeno ainda, mas se cresce um pouco mais... Mas como começou? Começou com 5, 6 pessoas. Não tinha uma sala, né? Não, tinha uma salinha, a gente começou. Mas a maioria dos grupos começa A maioria onde? começa em casa. Começa numa casa. E aí, conforme o desenvolvimento, aparece uma sala. Não é? E daí a gente quer uma maior. Mas vocês entendem que assim, se a gente idealizar, e se a gente tiver um objetivo, e se a gente souber o que a gente está fazendo, vão aparecer também outros recursos. Porque esse negócio dos Quaker aqui não começou do zero, do nada. Tinha um propósito antes, tinha uma intenção, tinha um desejo, e aí essas coisas acontecem. Até os espíritos vão ajudando a gente e aparece lá, que ninguém nem sabia que dava lá, aparece uma pessoa do nada. A Elza estava me contando ontem que ela sonhou com o prédio, quando ela olhou e disse, meu Deus, foi esse prédio que eu sonhei. Né? Então veja, se a gente estabelecer um objetivo, as coisas vão fluir. Mas também tem uma coisa, a gente até falou quando entrou no grupo já, eventualmente, se o grupo começar a crescer muito, a gente pode fazer um outro grupo, Francisco de Assis, faz outro grupo. Sei lá. Então tem muitos caminhos. O que eu estou tentando ajudar vocês é assim, não vamos nos prender à realidade atual, porque a realidade atual não tem fundamentação pedagógica, não tem fundamentação filosófica, não tem fundamentação em Kardec. Então por que a gente vai ficar justificando o método dentro disso? Vamos entender bem qual é a proposta e aí a gente começa a pensar. Lá no nosso centro onde eu faço parte, a gente estabeleceu, pela experiência estudando, que no máximo eram 12 pessoas no grupo. No máximo 12 pessoas.
Meu Deus, agora vamos ter que arrumar outra sala. Então vamos reorganizar a cozinha e vamos fazer uma sala lá. Aí agora a gente não tinha aqui, vamos reorganizar não sei o quê. E a gente vai se adaptando. Se a gente souber aonde a gente quer chegar, a coisa vai se adaptando. Agora, se a gente ficar parado, vai passar 30 anos, nós vamos estar aqui nos Quaker fazendo palestra. E dizendo, não deu para mudar. Vocês entendem? Assim, não vamos se prender à realidade. Porque vejam bem, a proposta que eu estou trazendo para vocês de discussão não é para agora. Nós estamos construindo uma mentalidade que talvez daqui 10 anos, 20 anos, eu não sei quem já tem mais que 50, é problema de vocês, eu estou nos 30. Mas para daqui 10, 20, 30 anos, Já foi. a gente está vendo outros centros espíritas funcionarem. Porque qual é a minha grande questão, Pedro? Hoje, os nossos centros espíritas, eles ainda têm o mesmo método de 70 anos atrás. É muito parecido com 70 anos atrás. Palestra, passe, grupo de estudo de obras básicas. Isso já existia 70 anos atrás. Mas com 70 anos surgiu a psicologia, com 70 anos surgiu pedagogia, com 70 anos surgiram os métodos educacionais, com 70 anos surgiu a neuropsicologia, que descobre como o cérebro aprende. A ciência se desenvolveu assustadoramente na área de educação, de 70 anos para trás, mas a gente continuou usando o método educacional. E os centros são iguaizinhos a 70 anos atrás. Meu avô me conta. Eu tenho um avô de 95 anos. Ele me conta como eram os centros, como dava evangelização, como fazer essas coisas. É o mesmo centro de 70 anos atrás. Só que a educação de hoje é a mesma de 70 anos atrás. Os recursos financeiros são os mesmos de 70 anos atrás. A sociedade, a tecnologia, o acesso à informação são os mesmos de 70 anos atrás. Crianças e adolescentes. As crianças, os adultos são os mesmos? Não são. Então, como que a gente ainda está reproduzindo um centro de 70 anos atrás? A única coisa que mudou é que agora tem sala de atendimento fraterno na maioria dos centros do Brasil. Que não tinha, 70 anos atrás não fazia atendimento fraterno. Logo isso não é kardecista, né? Porque Kardec não falou que tinha que ter. Kardec Como não falou também nem de falou que tinha palestra. paz. Kardec não falou de palestra, Kardec não falou de passe, Kardec não falou de grupo de estudo, Kardec não falou nem das reuniões mediúnicas como nós temos. Porque as reuniões deles eram experimentais de evocação. Não tinha essa reunião que a gente tem de desobsessão e não tinha as reuniões para atender os espíritos sofredores. Então é tudo antidoutrinário. Ou nós precisamos entender que o modelo de centro atendeu um determinado momento social, histórico, cultural, pedagógico. Mas não quer dizer que essa é a proposta. Atendia um determinado momento. Hoje nós temos outras demandas. Mas agora eu vou pôr uma situação. A gente vê muito, eu recebo ligações todos os dias, tem pessoas que não querem estudar, a pessoa só quer vir no passe. Né? Aquela pessoa está precisando, mas ela quer que você, pela conversa, ela quer que você resolva o problema dela. Então a gente convida para vir no estudo. Muitas vezes a pessoa está tão perturbada que ela está no estudo, mas ela está boiando, ela não está entendendo mesmo nada. Como nós iríamos ajudar aquela pessoa dentro desse em que você tem que, né, envolver... Nós vamos chegar, mas vocês primeiro precisam entender que dentro deste centro que a gente está descrevendo, que ainda tem esse modelo, não tem espaço para atender essas pessoas. Por quê? Porque o modelo em si valoriza a instituição ou o sujeito? A instituição. Só que todo dia estão chegando os sujeitos pedindo atenção. Vocês entendem a nossa contradição? O modelo valoriza a instituição, mas a proposta da doutrina espírita valoriza o sujeito. Enquanto nós não reorganizarmos este centro espírita, que funciona desse jeito, a gente nunca vai conseguir atender essas pessoas. Enquanto a gente ainda tiver dentro da lógica, da rotina, da padronização, grupo de estudo é nesse dia, horário de funcionamento é esse, chega, vai pro passe, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, dentro de uma lógica de padronização que desconsidera o sujeito para deixar tudo organizado, a gente nunca vai conseguir atender essas pessoas. Mas essas pessoas vêm e elas, aos poucos, elas também são ajudadas. Algumas, né? Mas é bem pouco. Se a gente fizer estatística mas se você de olhar, quantos vêm e ficam... Sim, mas se você olhar, esse centro Leia, quanto tinham solidário quando você estava aqui, quando era naquela época? 9 pessoas. 9 pessoas. É. Então, hoje em dia, algumas pessoas dessas foram ficando, Sim. foram se adaptando. Mas se a gente olhar a quantidade de pessoas que passou, vai ser uma loucura. Vai, foi muita gente. Se pensar a quantidade de pessoas que passou,
vai ser uma loucura. Não que tenha que ficar e não que seja um quantitativo. Não é. A nossa proposta não é quantitativa e um centro grande não é melhor que um centro pequeno. Né? Estava acompanhando um centro num estado lá do Brasil que eles pediram para ajudar a remodelar as questões educacionais deles. Então eles tinham grupos de estudos que no final do ano formavam, né, no discurso dele, formavam 300 pessoas. Parece super exitoso. Mas aí qual que era o desespero? As pessoas passavam os 3 anos de estudo, Não ficava. 300 pessoas formavam, mas a diferença de conhecimento e transformação moral depois de 3 anos e de quando entrou era quase nada. Então eles falavam, não está dando certo? O número é super exitoso, 300 pessoas por ano, mas quando vai conversar sobre vida após a morte, a hora que perdeu um filho, na hora de uma separação, de uma traição, de um abuso, de uma tragédia que aconteceu, as pessoas não tinham recursos para lidar com o problema. Aí o que faria todo mundo? Vai tudo para o atendimento fraterno. Porque eu estudei, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. Na hora que eu tiver um problema, eu preciso ir num atendimento fraterno para alguém me dizer o que eu tenho que fazer. Então, olha o problema. Estudou 3 anos, mas não entendeu nada. Adianta ter 300 pessoas, e para ter 300 pessoas no final de cada ano, você imagina quantos que entraram e quantos trabalhadores tem. Né? A palestra deles era para 600 pessoas. Então, a avaliação do sucesso não é quem fica depois de um curso. É o processo de processo, transformação. O que é difícil da gente avaliar, porque é individual de cada pessoa. Mas a preocupação não deve ser ter adeptos no final. A preocupação, quando a gente está dizendo preocupação, por que eu digo que essa é a preocupação? Porque esse é o objetivo da doutrina. Né? Está lá em O Livro dos Espíritos. O objetivo da doutrina é o processo de transformação moral, é ajudar as pessoas a lidarem melhor com seus problemas, a viverem melhor. Então, o nosso foco tem que ser esse. Fazer diferença na vida das pessoas. E aí, se eu estou entendendo, se o grupo é pequeno, você tem capacidade de saber se a pessoa aprendeu ou não. Porque você vai ter uma intimidade. Não intimidade. Aumenta a possibilidade de nós ajudarmos as pessoas. Né? Como o Pedro disse, você conhece as pessoas, você vê quem está indo, quem está entendendo, quem não está entendendo. Como que você... Porque se o objetivo é te ajudar no teu processo de transformação moral, eu preciso te conhecer. Eu preciso saber se você precisa de outros recursos, se eu tenho outros livros para te sugerir, se você está com dúvida, se você está com dificuldade. Se eu não conseguir conhecer essas pessoas e oferecer suporte para elas, eu não estou trabalhando a favor da doutrina espírita. Mas isso é uma conscientização de todos os trabalhadores, porque é uma coisa que a Mariana sempre fala, que estamos nessa parte do receber as pessoas. Quando tem aquelas mesmas pessoas que já se conhecem, elas ficam em grupinho, ficam falando entre elas e às vezes não conseguem ver a pessoa que está ali pela primeira vez, que precisa da apoio, que precisa de conversar. Então, aqui, por exemplo, para nós é a nossa luta, em que todos, não é só uma outra pessoa, porque você tem 2 pessoas fazendo atendimento fraterno, aquelas 2 pessoas já estão falando com as outras 2, e as outras? Com quem vai falar com elas? Não? Então, é esse, eu acho que todo Mas facilita ter os grupinhos menores, porque como a gente está ali se conhecendo, né? Então favorece. Agora, quando a gente tem uma assembleia maior, você não conhece todas aquelas pessoas, então você vai conversar com quem? Você vai conversar sempre com os conhecidos e não faz esse esforço de buscar os outros. Agora, quando você tem grupinhos menores, as pessoas pelo próprio grupo já vão se conhecendo e aquilo é uma interação que vai acontecer naturalmente. Olha, você falou uma coisa, desculpa, eu entendi tudo que você está falando com relação ao grupo, acho muito interessante. Só uma coisa que eu não entendi. Você falou na questão, porque para mim é uma questão de organização, de disciplina, de organização, para você saber quando e o dia que você vai fazer as coisas e os horários. Porque senão vira, para mim, desculpa a minha ignorância, vira bagunça. Quer dizer, hoje você faz de um jeito, amanhã você faz do outro. Eu não entendi essa colocação. Então veja, vamos só mudar assim, ó. Tem que ter um método, senão vira bagunça. Mas o método padronizado para todos não atende às nossas necessidades. Então veja, eu posso ter outros métodos. Por exemplo, quem disse que as pessoas têm que se encontrar na segunda-feira à noite no centro espírita? Só para ir questionando, entende? Então, a gente pode combinar de se encontrar nos sábados de manhã, em menores grupos, conforme o interesse das pessoas, para estudar, no café, em casa ou qualquer coisa assim. Não pode? Pode. Mas a gente no centro espírita não estimula as pessoas a se encontrarem para estudar. Então, tem que ter um método.
Mas a gente estruturou que para ser espírita, você tem que ir no centro espírita, naquele dia onde vai todo mundo e aquela atividade está acontecendo. Talvez a gente possa ter estudos individuais, estudos em pequenos... Eu estou falando só para vocês irem pensando, por exemplo. A gente pode ter estudos em pequenos grupos e se encontrar uma vez por mês para fazer grandes debates a respeito do que a gente conseguiu elaborar, estudando em pequenos grupos em casa, por exemplo. Diferentes assuntos. Diferentes assuntos, e a gente pode se encontrar uma vez por mês para fazer um compartilhamento dos nossos estudos, vamos supor. Quem disse que o método tem que ser esse que está estabelecido? Esse foi um método que nós organizamos. Mas se a gente parar para pensar, esse método está fundamentado lá na escola, ele está fundamentado no mercado de trabalho, ele está fundamentado também na ideia da igreja, onde o padre tem o seu horário, estabelece o dia da missa e olha lá, bate o sino, o pessoal vai para a igreja, porque agora é a hora da pregação. Mas eu acho que tem que levar em consideração uma realidade nossa. Exatamente. Por exemplo, talvez no Brasil, aqui nós temos, por que nós estabelecemos na sexta-feira do nosso grupo? Porque a maioria das pessoas tem disponibilidade para ir no grupo na sexta-feira, porque trabalha nos outros dias. Tem gente que só tem a sexta-feira ali. Mas são aquelas, né? E as outras que não podem na sexta, não poderiam numa segunda e não vão. Eu acho, mas olha só. Quem procurou o grupo está lá conosco. Mas Pedro, você vai dizer assim, não, olha, agora nós não vamos mais na sexta, agora nós vamos reunir na segunda ou uma vez por mês. Não, mas não é isso. Pedro, a realidade de vocês, eu acho que a realidade de vocês é que deveria levar em consideração pequenos grupos. Aqui é tudo caro, longe, uma dificuldade de tempo, uma rotina pesada das pessoas. Eu acho que esse modelo de grupos menores, ele atende muito mais à realidade de vocês. Não, grupos menores eu concordo. Estou dizendo a questão de você falar de você ter essa reunião no mesmo dia e no mesmo Sim, horário. não, mas veja só, se a gente quer atender as pessoas, talvez um centro espírita deveria oferecer grupos em todos os dias. Mas e o dinheiro? Quem vai pagar? Acho que o problema só um pouco, vocês têm que entender assim, ó. Larguem mão da realidade que vocês têm. Vocês têm que primeiro entender a filosofia, depois a gente dá jeito de operacionalizar, entende? Porque a gente pode fazer em casa, a gente pode ter um esquema de vários grupos em diferentes lugares da cidade, em diferentes horários, porque se a gente quiser atender todo mundo, a gente tem que pensar em diferentes horários, diferentes grupos, e a gente pode fazer grupos de 6 pessoas em qualquer café. Aqui tem boas bibliotecas. Tem boas bibliotecas. Vocês entendem que assim, larguem a realidade que vocês têm hoje, senão vocês não abrem para novas possibilidades. Quem que diz que não pode reunir no café? Ah, porque tem que fazer oração. Tem que ficar todo mundo em silêncio, fechar o olho e fazer oração. Aonde que diz que tem que fazer? Café não é puro, né? Eu tava acabando de escrever um capítulo de um livro aqui num pub, e aí o meu amigo falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô aqui num pub escrevendo. Nossa, Marlon, você tá escrevendo um livro espírita num pub? Eu digo, vai pro inferno, pelo amor de Deus. Sabe? Que isso, né? Você tá num pub. Como você está escrevendo um livro num pub? Né? Perdição. Mais uma cerveja aqui. Mentira que eu não tomo cerveja. Mas aqui na Inglaterra tem. Tirando sarro disso. Do norte da Inglaterra, ela me convidou para ir para o trabalho. E eu entre ela dentro do pub. A gente tinha que subir, eles alugavam uma sala em cima do pub. O fraterno entendimento era no pub, tinha um né? médium, porque era diferente, era em inglês, era o trabalho, estava dando mensagens e tal. Um médium excelente, gente boníssima. Daí tiveram um break, eles iam para o bar. Eu fui subir com cerveja. Meu Deus, você não quer dizer, não quero, fiquei lá em cima, rezando e tal. Mas eles têm isso, porque eles não sabem também dos ambientes de bar. Mas se a gente sabe que a questão é de sintonia, interessa o ambiente de bar? Não. Vocês estão num pensamento completamente materialista. Não, eu sei, eu lamento se a gente parar para pior. Se a gente parar para pensar, a questão de ambiente ela é muito mais materialista do que espiritual. Porque você pode estar aqui no centro espírita vinculado com todos os teus obsessores lá fora, e você pode estar no clube vinculado com todos os teus mentores. Então, veja só, o que a gente precisa ir fazendo? Entendendo o aspecto filosófico, e ele vai dando alguns caminhos que a gente não sabe qual é.
Eu tento trazer alguns exemplos para vocês, mas não é para dizer façam isso ou façam aquilo. Nossa, isso que o Marlon está falando é inviável. É só para vocês pensarem que existem 1000 possibilidades, 1000 caminhos. Mas a gente só vai saber qual é o melhor caminho quando entender a filosofia, que é por que nós estamos fazendo assim. Tudo que você discutiria ao centro, o dia da semana, a nossa pergunta é por que estamos fazendo assim? Tem que ter um porquê. Se não tiver um porquê, então a gente pode repensar. Lá no Brasil, quando eu passo nos centros, que ajudo a rever essa coisa dos métodos pedagógicos, eu digo, a única coisa que a gente não pode abrir mão é de Kardec. O resto, tudo, a gente pode abrir mão. Porque a única coisa que caracteriza um grupo espírita é Kardec, estudar Kardec. O resto, a gente pode tudo. Então vamos pensando, mas vocês não se agoniem que a gente vai chegar num lugar legal. Eu acho. Nem que seja Pode ser.